Olá pessoal, sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje vou gravar aquele vídeo que eu já comentei que são os vídeos que eu mais gosto de fazer, que são o vídeo sobre a coleção do Barks, essa nova edição aqui, a Nadando em Dinheiro. A Panini lançou agora em final de fevereiro, no começo de março. Esse aqui é o volume 12. Eu sempre falo nos vídeos, mas é sempre bom comentar porque pode ser gente que esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, não viu os outros. Esses volumes estão sendo publicados fora de ordem, quer dizer, fora de ordem eles estão sendo publicados, mas depois, quando a coleção estiver completa, sabe-se lá quando ela vai estar completa, já que ela acabou nem lá nos Estados Unidos, você colocar na ordem que eles publicaram, as histórias vão estar na ordem que saíram lá nos Estados Unidos, que o Barks publicou. Ela vem depois do Trenzinho da Alegria. Coincidentemente, o último volume lançado dessa coleção foi a Trenzinho da Alegria. O destaque desse volume aqui é o começo das histórias da revista do Tio Patinhas, quando o Tio Patinhas deixa de ser definitivamente um coadjuvante do Donald e começa a ter suas próprias histórias. A partir daqui o Barks vai desenvolvendo mais o personagem. Nesse volume a gente vai ter um monte de estreia de elementos que serão famosos na história do Tio Patinhas. Eu vou comentando sobre eles à medida que a gente tem o texto de abertura do George Lucas. Acho que não é segredo para ninguém que o George Lucas é um fã do Karl Barks, tanto que ele se inspirou na história lá a Cidade Perdida de Cibola para a cena da bola rolando lá no Indiana Jones, que a gente tem as histórias longas e histórias de uma página. Basicamente eles são as revistas do Tio Patinhas completa na ordem que saiu. A gente já começa com Nadando em Dinheiro aqui, que começa com uma cena bem clássica do Tio Patinhas nadando em dinheiro. E ele falando aquela frase que vai ficar famosa pra ele, tipo, eu adoro mergulhar no dinheiro como golfinho, cavar buraco com uma topeira, jogar moeda pro alto cair. É um dos casos que eu falei no Trenzinho da Alegria, que apesar da Caixa Forte já ter estreado lá no Morro Mata Motor, nesse começo aqui o Barks não se preocupava muito com cronologia, tanto que mesmo lá no Trenzinho da Alegria, quanto aqui, várias histórias mostram o depósito no meio da cidade normalmente, não como ela estava lá na Colina Mata Motor. Eu já vou voltar nesse detalhe. E outro detalhe que o Barks não se preocupava muito são os números dos irmãos Metralha. Eles só tinham aparecido em um quadrinho ou outro no final das histórias. Aqui é basicamente a primeira história que os Metralhas têm um destaque de serem os vilões da história efetivamente. Aqui, se vocês perceberem, os números deles aqui, 176, 824, 825. No futuro vai se convencionar de que os números dos Metralhas basicamente são umas combinações dos números 176. A gente tem 176, 721, 716, etc, etc. Tanto que quando essa história for republicada, eles mudaram os números do Metralha para os que já ficaram mais conhecidos do pessoal, né? Mas nesses primeiras aparições aqui, os números vão variar. Aqui também a gente começa a conhecer um pouco mais do passado do Tio Patinhas, uma coisa que não tinha muito porque o personagem era só um coadjuvante, mas começa a trabalhar. Muitos desses detalhes o Rosa vai compilar para usar a saga dos Tio Patinhas. Aqui o Tio Patinhas leva o dinheiro dele pra dentro de um lago para enganar os Metralhas. Essa passagem aqui dos Metralhas tentando pegar o dinheiro do Tio Patinhas, derrubando a represa, etc. Foi adaptada em um episódio da DuckTales de 1987 lá, com o Patralhão no lugar do Donald. Inclusive a série de DuckTales, a antiga, ela bebeu muito da fonte dessas primeiras histórias do Tio Patinhas, tanto que nesse volume aqui e também nos próximos, tipo a Coroa de Gengis Khan, que é depois desse daqui, tem várias passagens que o episódio do DuckTales se inspirou. Eu vou inclusive aproveitar e deixar a dica para vocês assistirem um vídeo que deve estar aparecendo aqui sobre as referências do Barks na série de DuckTales, que citando todas as referências, as histórias do que acontece, a comparação com o desenho. Apesar de ser um vídeo lá do começo do canal, eu ainda tá meio travado. Não que hoje eu saiba falar, minha nossa, como ele é um bom falador. Mas enfim, eu acho que é um vídeo interessante, eu tenho orgulho daquele vídeo. Assista. Se vocês não quiserem assistir agora, para parar esse vídeo, termine de assistir o vídeo lá no final, na tela final. Eu vou deixar o link para ele também. Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês já assistem o outro lá. Enfim, continuando, tem as histórias de umas páginas aqui. Aqui Em Busca do Ouro, a história clássica do Tio Patinhas volta para o Klondike e tem a estreia da Dora Cintilante. Continua dando detalhes sobre o passado do Tio Patinhas. Aqui a gente vê a história dele lá com a Dora,
no Klondike, quando ela roubou, quando ele levou ela pra trabalhar com ele. Por mais que o Pato Velho não queira admitir, a Dora é uma pessoa importante pra ele. Também teve uma passagem de DuckTales aqui, mas eu já indiquei o vídeo aí, não vou ficar falando toda vez que aparecer. É uma história legal, mostra que o Tio Patinhas tem um pouquinho de coração. Não tanto, mas tem. Eu não lembro se eu já comentei isso em algum outro vídeo. Por mais que eu goste bastante da história do Barco, eu acho ele um gênio. Eu acho que volta e meia não. Algumas vezes ele dá uma escorregada. E ele faz histórias que eu posso dizer chatas, que eu não gosto. Como é o caso dessa, Tio Patinhas fica pobre. O Donald e os meninos, na verdade é mais o Donald, ele prega uma peça no Tio Patinhas, faz o velho acreditar que o dinheiro não vale mais e que agora o que vale é o peixe. Eu acho que essa história aqui não tem sentido nenhum. Que o Tio Patinhas vê no jornal e já acredita, então se meu dinheiro não vale mais, nada, eu vou jogar fora, vou agora viver de peixe. Tudo bem que até mostra que o Tio Patinhas consegue fazer fortuna com qualquer coisa e rápido, mas é uma história que não tem o mínimo de pé nem cabeça e eu não gosto dela. Aqui a gente tem o naufrago do Ganso Dourado, que o cara aparece falando que por causa de um antepassado do Patinhas não ter cumprido uma cláusula no contrato, toda a fortuna dele pertence agora ao Max Croc aqui, que é o herdeiro do original. Só que o Tio Patinhas vai atrás tentar recuperar essa carga para salvar a fortuna dele. Preciso falar que foi outro episódio de DuckTales adaptado? Não, né? Aqui a gente tem a nova caixa forte, que inclusive foi o que eu falei da caixa forte lá. O Tio Patinhas muda a caixa forte para uma colina. De novo a mesma coisa que ele fez lá na caixa forte, só que uma nova colina, uma nova caixa forte, etc. Meio que um reaproveitamento da história. E aqui a gente tem a primeira aparição da moedinha número 1 do Tio Patinhas, que ainda não tem a importância que ela vai ter, porque ela vai ter mais importância normalmente não, efetivamente quando a maga aparecer. Até ainda faltam uns anos para isso acontecer. Mas aqui é a primeira vez que ele cita a primeira moedinha que eu ganhei, etc. Tem essa história aqui do Milhões e Perigos aqui, que o Tio Patinhas vai tentar transportar o dinheiro dele. Sempre gira nisso, ele tentando um plano para enganar os metralhas indo atrás do Tio Patinhas. Que eles vão chegar numa ilha, etc. E tem uns mistérios lá na ilha. Não sou muito fã dessa história não. Aqui a gente tem o Segredo de Atlântida. É uma coisa interessante. A história do barco é tipo a história dos Simpsons. A história começa de um jeito, durante ela acontece uma coisa que dá uma virada e que não tem nada a ver com o que começou. Por exemplo, essa Atlântida aqui começa com o Tio Patinhas se interessando pelo negócio de moedas raras. Aqui a gente vê a primeira aparição da Sala de Preocupações. Aí depois ele se livra da moeda, etc. Só que ele, depois de uma confusão, de um trecho que parece aqueles filmes de Gordo e Magro, um filme antigo com direito até Batalha de Tota. Ele vai atrás da moedinha que está no fundo do oceano. E apesar daqui a gente ver que eles falam do Manual do Escoteiro Mirim, que é a primeira citação ao manual. No original não é Manual do Escoteiro Mirim, eles citam outra coisa, mas é um protótipo do que depois vai ser o Manual do Escoteiro Mirim nas histórias. Tanto que aqui eles citam só do escoteiro, o Manual do Escoteiro, ele não fala os escoteiros mirins. Coisa interessante também é que os Atlantes aqui, o pessoal de Atlântida, eles lembram bastante o Monstro da Lagoa Negra. Aí você se pergunta, o Barks deve ter se inspirado nele. Bom, talvez, porque essa história aqui é de 54. E o Monstro da Lagoa Negra também é de 54. Talvez Bach deve ter visto foto das gravações, sei lá, se isso era comum na época, ou se foi só uma coincidência bizarra. É uma história bem legal. Também não preciso falar que teve citações disso no DuckTales. Basicamente toda a história longa desse volume aqui tem um paralelo no DuckTales. Eu já estou me repetindo demais. A gente tem essa aqui que é a minha história preferida, que é o Paraíso Perdido. Que é a história clássica lá que o Patinhas e os meninos vão procurar um vilarejo e dizem que é só paz lá no Himalaia, só que uma tampinha de garrafa causa um monte de problemas. Gosto bastante dessa história. Eu não vou entrar muito em detalhe, que eu quero fazer um vídeo especial sobre ela, para comentar umas outras coisas, então vou deixar para falar lá. E tem essa mistério do John Constantino aqui, que o Tio Patinhas está querendo o terreno das casas do Donald e do Silva. Engraçado que depois vai ser convencionado que o Tio Patinhas é o dono da casa, do terreno. Só que aqui ele faz tudo para enganar os dois.
tanto o Pato quanto o vizinho dele. E sobre o vizinho tem uma curiosidade que, apesar desse personagem aqui ser chamado de Silva, etc., efetivamente ele não é o Silva que a gente conhece. Ele é considerado um outro vizinho aleatório. Por coincidência, é chamado de Silva. E aqui a gente tem os textos que eu sempre comento. Às vezes eu faço algumas críticas dos textos que eles não são muito relevantes, etc. Como é que seja a parte que eu mais gosto de ler. Essa edição aqui, os textos estão cheios de curiosidades. Fala um pouco aqui da parte que já tinha sido deletado do Em Busca do Ouro, as capas. Principalmente os textos das histórias de uma página, os caras dão uma verdadeira aula de leitura para essas historinhas de uma página. Um monte de curiosidade. Essa é o que eu comentei lá do Monstro da Lagoa Negra, por exemplo, ter sido lançado na mesma data. Eu li aqui nos textos aqui. Não tem nenhum que eu diga que é daqueles que só faz um resumo da história aleatória. Estou completamente satisfeito com eles. E é isso. Aqui a gente vê onde elas saíram no Brasil. No Brasil não, onde saíram originalmente. É isso, essa foi o volume 12 da coleção do Karl Barks, Nadando em Dinheiro. Preciso nem falar, né, que é recomendado. É isso. Comente aí quando vocês lerem, se vocês gostaram das revistas, etc. Se vocês gostam das histórias. Se gostaram, se inscreva no canal, assine o sininho. Até o próximo vídeo. Agora vamos assistir lá o vídeo das referências de DuckTales que vai estar lá no final ali.